abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigada a tia Eulália e a tia Elaine por ter me convidado. Eu me chamo Karen e também sou mais conhecida como tia Karen. Eu sou pedagoga, pós-graduada em RH, sou esposa, sou mãe e principalmente sou serva do Deus Altíssimo. Eu faço missões há mais de 10 anos e há 5 anos realizo missões nas aldeias indígenas. Eu não imaginava chegar onde estou hoje, cumprir o ID, discipular vida, ressignificar vidas e histórias, tocar corações tão pequenos, mas tão grandes em ações e amor. É tudo que nós, comprometidos com a palavra de Deus, desejamos, tocar corações. É imensurável, é inenarrável. Meu chamado já tem muito tempo, mas começou quando eu era criança. Ainda criança, eu cuidava de criança. Eu sempre amei ter crianças por perto, ainda criança. E quando me tornei mãe, o meu lar se tornou o segundo lar de muitas crianças. E até hoje convivo com muitas delas. O meu principal objetivo é levar a palavra de Deus. É fazer com que o plano da salvação chegue às crianças, chegue às pessoas de uma forma que elas se apaixonem, de tal forma que elas deem frutos, que elas frutifiquem. E que se apaixone, como eu me converti aos 7 anos, que elas também tenham esse desejo de conhecer a Deus, de aceitá-lo. E para isso tudo é necessário que nós nos entreguemos. Há 10 anos atrás, uma missionária que eu não conhecia, eu fui fazer uma visita juntamente com outras pessoas, e essa missionária chamada Valquíria, ela começou a dizer que Deus estava abrindo novos horizontes e que eu iria alçar voos, e que a minha missão seria maior do que eu pensava, e realmente tem sido maior do que eu pensei. E eu estou muito feliz em trabalhar. Trabalhar para Deus, cumprir o ID, é tudo que nós deveríamos desejar. O trabalho missionário em aldeias, ele deve ser realizado com muita cautela, porque muitas coisas são culturais. Algumas coisas que nós achamos erradas, para eles não são. Então nós não devemos criticar, nós devemos sim tentar entender. Não mudar a cultura deles, mas levar aquilo que é necessário, levar Deus para cada uma dessas vidas. Porque Deus não se importa de como está a pessoa, mas de que forma as pessoas querem ser moldadas. Deus, ele é tão lindo, que você pode ir como você está. Então, quando chegamos em aldeias, nós não observamos a maneira deles viverem, mas nós observamos aquilo que é precioso, é levar a palavra, é comunicar a eles a salvação. E isso é o mais importante. Devemos, acima de tudo, ter cautela, estarmos cheios de Deus, sabe? Principalmente, lembrar que nós estamos pisando em um território que não é nosso, em um território que há muito a desbravar, mas que nós devemos apenas levar Deus. Deus é o mais importante. A maneira que eles agem, a maneira que eles vivem, Deus vai mudar se Ele desejar. Porque o mais importante é que Deus chegue até essas pessoas. E o trabalho, ele deve ser bem dinâmico. Geralmente, quando eu vou às aldeias, eu levo muitas coisas diferentes. O meu maior desejo é que as crianças sejam alcançadas. Quando você alcança uma criança, você não alcança apenas uma criança. Você alcança toda a família. Você alcança muito mais pessoas do que você possa imaginar. Então,
o trabalho, geralmente nós começamos com crianças. E quando nós estamos trabalhando com as crianças, é incrível. Ali vai adultos, vai a família, vai toda a parentela. Então, de que forma você precisa trabalhar? Respeitando a linguagem deles, respeitando o ambiente, a cultura que eles têm. E nunca, nunca, jamais criticar. Jamais você deve ir pensando, olha, eu só vou se tiver um agasalho, se tiver uma comida boa, um quarto para que eu fique sozinho, um banheiro. Gente, para fazer missão, você tem que pensar, seja o que Jesus quer que você seja. Existe algo que eu acho muito lindo. O David Livingstone diz, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Se o próprio Deus entregou o único filho para fazer missão, e ele foi o primeiro missionário, ele que se despojou de toda glória, toda honra, e habitou no ventre de uma virgem, e chamou uma mulher tão humana quanto eu e você de mãe, e aprendeu o ofício de carpinteiro, ele teve o zelo de cuidar de cada pessoa. Jesus, ele levou o alimento espiritual e também levou alimento para que as pessoas pudessem sair dali sem estar com fome. Jesus cuidou de tudo. Jesus cuidava das pessoas em todos os sentidos. A cura que Jesus levava era também no íntimo das pessoas. Porque quando nós levamos essa cura, nós levamos Jesus, temos que levar essa cura. Quando ele toca a mulher, essa mulher, ela é curada no interior. E ela é chamada de filha. Quem me tocou? Quando ele faz essa pergunta, ele faz não para envergonhá-la, mas para dizer, ei, o seu toque foi diferente. Então que possamos ir às aldeias e tocar os corações dessas crianças. De tal forma que haja um brilho diferente em nós, a ponto delas desejarem esse Jesus que nós vivemos. O maior testemunho, eu costumo dizer, que é a nossa vida. Não é apenas o que nós falamos, mas é a nossa vida. Nós devemos fazer com que gerações conheçam a Jesus. Gerações venham a ter desejo de segui-lo. Uma geração de Samuel, uma geração como a escrava de Naamã. Aquela menina foi tirada do lar, quem sabe? A família amorosa brincava à tarde, sorria com os pais, contava histórias, ouvia histórias, e de repente ela é levada cativa. Escravo não tem direito a nada. E aquela menina impacta aquele general, a ponto dele acreditar nela e ir até o profeta e ser curado. E toda a nação acreditou nesse Deus. Uma nação inteira viu, através daquele general Naamã, que havia um Deus diferenciado, um único Deus, o Deus que nós devemos seguir. E quando vamos às nações ou a algum lugar evangelizar, o que nós precisamos lembrar é que estamos levando o nome de Jesus. E antes de eu falar, o meu testemunho chega primeiro. A primeira vez que eu fui convidada para ir às aldeias em Mato Grosso do Sul foi pela pastora Adriana. Ela que me levou às aldeias. Para levar alguém às aldeias é muito difícil. Você vai levar alguém, vai colocar alguém dentro de uma aldeia, você precisa saber quem é essa pessoa, saber a índole dessa pessoa. E a pastora Adriana já é minha amiga há muitos anos, amiga mais chegada que irmã. Quando ela me convidou, eu não tinha condições financeiras de ir. O meu esposo tinha alguns compromissos e eu chorei por mais de 2 semanas. Eu tinha certeza que eu não iria, porque a situação, humanamente falando, era impossível. Mas algo muito tremendo aconteceu. Como Deus sempre faz, Deus nos surpreende. E numa dessas tardes, eu fui à tarde da bênção na minha igreja,
E uma missionária, eu não falava com ninguém, a não ser as pessoas da minha família, que eu gostaria de ir às aldeias. Eu não tinha condições, somente a minha família sabia disso. Nós estávamos passando por um período difícil. E ao chegar ali na tarde da bênção, uma missionária começou a falar de Deus. E falando de Deus, ela parou e começou a falar. E eu não imaginava que era comigo. De repente ela começou a falar e olhar para mim. Quando eu olhei para ela, ela disse, é você. E ela disse, não chorarás mais. Eis que você cortará o céu. De canto a canto, eu te levarei a muitos lugares para falar do meu nome. E essa palavra veio de encontro ao meu coração. Mas eu não imaginei jamais que eu iria ao Mato Grosso do Sul, justamente naquela época que eu fui convidada pela pastora. E enquanto ela falava isso, meu celular guardado na bolsa, alguém tentava falar comigo, mas jamais conseguiria, estava desligado. E ali ela falou e o meu coração se alegrou e eu disse, Senhor, se eu não for agora às aldeias, eu irei em outra época. Não tem importância. Estava muito feliz. E quando saí dali, muito feliz, ao chegar em casa e fui olhar o meu celular, a pessoa que estava tentando falar comigo, essa pessoa mandou o dinheiro da passagem de ida e volta para o Mato Grosso do Sul. E eu fui de avião. Então Deus, Ele patrocina tudo. Deus, Ele vai cuidar das mínimas coisas. Primeiro você cuide do reino. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu tenho vivido isso. Muitas vezes nós não temos dinheiro para ir a campo. Muitas vezes nós não temos condições financeiras. Mas Deus provê. Todas as vezes que eu vou para discipular, passar um tempo ali com as crianças, eu tenho meios. E o meu esposo, as minhas filhas, os meus genros, eles são bênção na minha vida. Eles sempre estão me apoiando e me ajudam também outras pessoas, para que eu chegue e leve materiais lúdicos, materiais que eu possa trabalhar com crianças, também com adultos, e também ação social. Nós fazemos ação social, nós entregamos roupas, alimentos, então nós cuidamos de tudo um pouco, e nós usamos muitas dinâmicas. E as igrejas, eu digo assim, em geral, muitas igrejas trabalham, mas outras não. Mas todas as igrejas deveriam trabalhar missão ou investir naqueles que gostariam de fazer missões. Porque nós temos poucos missionários. E essa conscientização de missão ou de missões, ela ainda está muito restrita. E as igrejas podem patrocinar, né, trabalhos, eventos, levar missionários para falar daquilo que eles fazem, do que eles vivem no campo, para influenciar pessoas. Podemos também fazer cultos infantis e conscientizar as crianças, conscientizar adultos. Irmãos, nós pensamos muito no que os nossos filhos serão amanhã, doutores, advogados e outras coisas. Mas esquecemos de formar cidadãos para os céus. Esquecemos também de formar cidadãos que vão ser missionários. Não que o contrário seja ruim, porque eu sou pedagoga, pós-graduada em recursos humanos, sempre estou fazendo curso. Tenho uma filha que acabou de fazer direito, tem uma que está no seminário. Então, que nós possamos discipular pessoas, ensinar, amar a tal ponto que as pessoas sejam contagiadas, de forma que elas desejem fazer o que nós fazemos, ou melhor, porque o bom líder, ele não tem medo de fazer líderes melhor do que eles. Então, meus irmãos, fazer missão não é apenas um convite, é um verbo imperativo, é uma ordem, que eu possa fazer missão, que você possa fazer missão, conhecer um pouco da cultura, da língua deles, é muito importante. O que você precisa para fazer missões? Você precisa se entregar totalmente, amar aquilo que você faz, amar as pessoas,
amar de verdade. Se você vai, vá sabendo que você pode encontrar muitas barreiras, mas Jesus estará com você e todas elas serão caídas, elas não serão nada mediante aquilo que Deus quer fazer a partir de você e de mim. Missão começa em casa. Missão não é somente lá fora. Missão começa na minha vida, começa com meu esposo, começa com meus filhos, começa na minha rua, na minha vizinhança. Que você possa entender o chamado. Talvez você não vá para outro país ou para outro lugar, mas você pode contribuir, você pode também orar, você pode doar o seu tempo, você pode fazer diversas maneiras o ID do Senhor. Que você compreenda que fazer missão está no coração de Deus. O primeiro missionário foi Jesus. E o primeiro a patrocinar missões foi Deus. Vamos fazer missão. Hoje é o tempo, nesses tempos de guerra, nesses tempos que estamos vivendo de pandemia, nunca deixe de trabalhar para Jesus. Nunca deixe de realizar trabalhos. Nunca, porque é tremendo trabalhar com missões. E trabalhar com missões, você precisa levar dinâmicas, precisa orar, precisa ter tempo para fazer uma entrega completa, porque é necessário respeitar a cultura, amar cada um deles, a forma que eles vivem, a forma que eles conversam, a forma deles alimentarem, sentar com eles, se alimentar com eles, brincar com eles. Irmãos, o que mais me toca é olhar os olhos e ver o brilho quando nós falamos de uma forma lúdica e como nós falamos que dê para eles entender. Eu sempre me preocupei, desde criança, eu sempre me preocupei como alcançar outras crianças, porque muitos apenas chegam, leem, falam. Nós precisamos ter dinamismo, precisamos ter criatividade. Jesus, ele foi o maior pedagogo. Jesus, ele contextualizava, ele usava a realidade das pessoas para que elas aprendessem com mais facilidade. Você pode falar desse Deus que não se vê, mas que se sente como o vento. Existem várias formas de você falar de Deus. E quando você quer, Deus vai te usar. Quando você quer de verdade, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Você pode não ter dinheiro na conta, mas Deus vai levar pessoas a te abençoar. A minha vida tem sido assim. Quando eu não sou abençoada lá fora, o meu esposo, a minha família, eles me abençoam. E eu chego às aldeias. Eu trabalho com várias aldeias no Mato Grosso do Sul, a Cidrolândia, Córrego do Meio, a 10 de Maio e outras. E também já trabalhei no Pantanal. E esse final de ano, em dezembro, eu e meu esposo vamos estar novamente voltando a algumas aldeias. Que Deus abençoe vocês. Que Deus levante uma geração compromissada, uma geração que ame a Deus a ponto de se entregar verdadeiramente, que faça missão. Jesus foi o primeiro. Deus entregou o único filho para fazer missão. Que entreguemos a nós mesmos para fazermos missão. Que Deus abençoe vocês. A todos vocês, muito obrigada.